Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa noite. Te dou graça, Senhor, pela vida dos meus irmãos que aqui estão, por esse propósito que o Senhor colocou em nossos corações, de juntos aqui estudarmos as tuas palavras, fundamentarmos a nossa fé, aprendermos e crescermos juntos em maturidade espiritual. Pai, que seja uma noite de aprendizado e de edificação, que os nossos corações possam estar abertos, corações ensináveis para a tua verdade. Pai, clamamos pela irmã Roseli, que está no hospital, que o Senhor é soberano, o Senhor tem tudo sob o seu controle, que o Senhor possa intervir, Senhor, no estado de saúde dela. Meu Senhor irmão Giovanni, fortalece o teu filho, Senhor, dá forças para ele. Pai, nós te agradecemos pela vida da Maria Flor, abençoa o Jefferson e a Thalissa. Nós te agradecemos por esta noite, em nome de Jesus. Amém? Paramos na página de número 21, ainda falando sobre o que é a Bíblia, e vamos ver sobre a suficiência da Escritura. Esse é um tema muito interessante porque ele remete para um dos distintivos, não diretamente, mas remete para um dos distintivos da reforma, o sola escritura, né? Somente a escritura. E dentro desta ideia de somente a escritura, nós falamos muito sobre a inerrância das Sagradas Escrituras, que é um tema, talvez para os cristãos, os evangélicos, aí até os anos 90, não era algo a ser discutido, né? Poxa, a Bíblia é a palavra de Deus, mas com o avanço da tecnologia, principalmente das redes sociais, a gente percebe muitas pessoas, até mesmo influentes, duvidando e questionando o que nós chamamos de inerrância das Escrituras. Existe um documento, e até posso compartilhar depois no grupo, que se chama a Declaração de Chicago, que foi uma reunião em que muitos pastores, na década de 70, eles estabeleceram alguns critérios em relação a dogmas, em relação à própria palavra, e um deles, uma das declarações, um dos tópicos da Declaração de Chicago foi justamente sobre a inerrância das Sagradas Escrituras, né? Então, a ideia de a Escritura ser inerrante no sentido de que ela não falha. E se ela não falha, ela é a palavra de Deus e ela não falha, ela também é suficiente. Ou seja, esse tópico que nós vamos ver agora, ele remete justamente para a ideia de que para o nosso desenvolvimento como discípulos de Jesus, para a nossa fé, a Escritura é suficiente. Tá? E aí o Gruden vai dizer o seguinte lá na página de número 21. Embora aqueles que viveram durante o período do Antigo Testamento não desfrutassem do benefício da revelação completa de Deus, somente encontrada no Novo Testamento, eles tiveram acesso a todas as palavras que Deus pretendia dar durante a vida. É interessante isso porque, embora no Antigo Testamento os homens não tinham esta visão, né, total da revelação, e talvez a gente poderia até ser ousado e dizer que nem no Novo Testamento eles tinham, né? Embora Pedro vá, a gente viu na semana passada, Pedro vai enfatizar que as palavras de Paulo eram de difícil entendimento, ele colocava no mesmo nível das Sagradas Escrituras, já se tinha o entendimento que eles estavam produzindo ali, era um conteúdo sagrado, mas também não tinha ainda total a revelação completa, porque quando Paulo escreve, não tem as cartas de João, não tem a revelação do Apocalipse. Então, mesmo assim, para os cristãos daquela época, embora Cristo já tinha se revelado, tinha se manifestado, seu ministério era conhecido, também faltava um pouco desta clareza das Escrituras. As Escrituras estavam sendo produzidas, né? Os textos dos evangelhos, eles são de 25, 30 anos depois do ministério de Jesus na Terra, né? Então, a própria carta de Gálatas, que provavelmente foi o primeiro escrito,
né, do Novo Testamento, é datada provavelmente de quase 50 depois de Cristo. Ou seja, se Jesus morreu por volta de 30, nós estamos falando de um texto que foi escrito 20 anos depois. Né? Então, muitas vezes a gente tem a ideia de que o Novo Testamento foi algo que foi produzido logo depois que Jesus morreu, logo depois que Jesus ascendeu aos céus. Né? Não, os textos foram concluídos tardiamente. Então, o Gruden fala sobre algo interessante, que embora os homens daquela época não tinham uma clareza da revelação, não tinham a revelação completa, o que eles tinham era o suficiente para que eles vivessem. Isso até é interessante de nós refletirmos de que a Bíblia não é toda a revelação de Deus, óbvio, Deuteronômio 29 fala que existem coisas que Deus não revelou, que estão ocultas, e somente a Ele pertence. No sentido de que, olha, Deus não está limitado à Bíblia. Né? O que nós temos de revelação nas Sagradas Escrituras é aquilo que é necessário para que nós possamos viver e entender as verdades de Deus. Né? Continuando. Lembrando, se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma contribuição para fazer, basta clicar na mãozinha ali, a gente para e avança aqui juntos, tá? Hoje a Bíblia contém todas as palavras divinas de que um indivíduo precisa para se tornar um cristão, viver como um cristão e crescer como um cristão. A fim de ser irrepreensíveis diante de Deus, temos apenas que obedecer à sua palavra. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Salmo 119, verso 1. Na Bíblia, Deus deu instruções que nos equipam para toda boa obra que Ele quer que façamos. 2 Timóteo 3,16. Isso significa dizer que a Escritura é suficiente. Então, quando falamos de suficiência das Escrituras, estamos dizendo que ela é suficiente para que nós tenhamos a revelação da parte de Deus, a revelação do seu Cristo, a revelação da igreja, do que é a igreja, da missão da igreja e a revelação daquilo que Deus estabeleceu para que a gente tenha uma vida irrepreensível diante de Deus, que é obedecer a sua palavra. Tá? Por conseguinte, é tão somente na Escritura que buscamos as palavras divinas para nós e devemos, por fim, encontrar satisfação com o que nela se acha. A suficiência da Escritura deve nos encorajar a buscar e encontrar por meio da Bíblia o que Deus quer que pensemos sobre certos assuntos ou o que fazer em certa situação. Tudo o que Deus tenciona dizer a seu povo, independentemente do momento e do assunto ou situação em que nos encontremos, encontra-se nas páginas da Bíblia. É claro que as pessoas às vezes tentam, digamos assim, colocar a Bíblia na parede, no sentido de que, bom, a Bíblia não tem resposta para tudo. A Bíblia não fala de problemas da nossa presente era, né? Mas a Bíblia tem resposta para todas as situações que o homem se encontra ou vai se encontrar, porque o próprio Salomão vai dizer, olha, não tem nada de novo debaixo do sol. As coisas se repetem. Né? O homem continua caindo nos mesmos erros desde que o mundo é mundo, né? A sociedade, embora bem diferente, continua lutando pelos mesmos, as mesmas coisas, por poder, por dinheiro, por fama, etc. Ou seja, pode mudar os atores, pode mudar, né, as variáveis, mas o resultado final é o mesmo. E nesse sentido, a Bíblia traz resposta para tudo. De novo, né, a gente falou semana passada, a Bíblia não é um livro científico, ela não tem esse cunho, embora muitas coisas na ciência podem ser comprovadas pela Bíblia e a própria ciência comprova aquilo que a Bíblia fala, né, como a arqueologia, como a própria geografia, de localizações e regiões que são fidedignas nas Sagradas Escrituras, mas também é óbvio que existem situações que estavam, né,
sob debaixo da limitação dos homens que escreveram. Tá? Então, a suficiência da Escritura, como diz o Gruden, deve nos encorajar a buscar e encontrar por meio da Bíblia o que Deus quer que pensemos. Olha só que coisa magnífica essa frase aqui, né? Pode falar, Ederson. Abre o microfone aí. Estão me ouvindo? Sim. Pastor, é o seguinte, estava pensando antes sobre isso, né? Não há, não há nenhuma forma de pensar diferente, a não ser que a Bíblia ela é suficiente, ela é inspirada por Deus, assim como a gente vem estudando aqui, né? E a gente vê diversos homens, né? Vou dar um exemplo aqui que me veio à cabeça agora há pouco, né? Até nem tem o Caio Fábio, né? Inegavelmente foi um homem muito inteligente. O, Até o próprio René Kivitz, esse, né, pastor? E Uhum. tem, eu não sei se eu não me lembro mais, eu não me recordo assim de cabeça, mas tem um homem que eu e tu ali, a gente conversou, até a gente se chamou pelo WhatsApp ali e trocou a frase que ele tinha comentado, que era um assunto sobre homossexualidade, algo do tipo, e aí uma igreja inclusiva, né? Ah, o Ricardo Gondim. Isso aí, né? Inegavelmente fez grandes coisas assim pelo evangelho, né? Era O Ricardo, homens conhecidos demais, né? o Ricardo Godin e o Caio Fábio eles despontam como os maiores pregadores da década de 80 e 90, né? O Caio Pois é, Fábio, o Caio Fábio, se não tivesse é, caído vertiginosamente, o Caio Fábio seria o Billy Graham brasileiro, no sentido de ser o conselheiro dos presidentes. Billy Graham foi conselheiro de vários presidentes americanos, independente do partido republicano ou democrata. Caio Fábio chegou a ser conselheiro de presidente aqui no Brasil. Foi pois é. um dos E, maiores pregadores da década. Foi ele que abriu, na verdade, a porta do evangelho, assim, em canais de televisão, né? Então, os sermões dele eram sermões, assim, magníficos, né? sim. E tu te lembra a frase até que ele cita no próprio ali com César Cavalcante ali, ele cita ali que O entre o Godin. amor e a Bíblia ele ficava, o É, o Godin Gondim. esse, né? Aham, o Gondim. Ele cita que ele ficava então com o amor, com aquilo que Exato. ele, né? E Lembrei. talvez ele responderia depois por isso então, né? Sim. O que leva esses homens assim a porque eu não sei se agora eles não têm mais essa clareza que a gente tem aqui, né, no estudo, que a Bíblia ela é suficiente, ela é a palavra de Deus, ela não contém, né? O que leva esses homens assim a caírem de uma forma tão grande assim que, tipo assim, é a Bíblia dizer uma coisa e eles acreditar em outra coisa e bater contra aquilo que eles defenderam por um bom tempo e pregaram, né? O que será que acontece com homens assim? É, Paulo vai falar a Timóteo, né? Apostasia? Paulo vai falar a Timóteo que os homens não suportarão essa doutrina, né? Que os homens não vão dar, lá em 2 Timóteo 4:3 ele vai dizer assim, ó, pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensino, mas seguirão seus próprios desejos. Olha que interessante isso. O que tu citaste do Ed René, o cara conseguiu sair de um teísmo aberto para um universalismo. Né? O que é o teísmo aberto? É aquilo achar que Deus criou tudo, mas deixou. O Gondim também é adepto do teísmo aberto. De Deus criou todas as coisas, mas ele deixou o homem à sua própria sorte. O homem faz o seu destino. Né? Então a pandemia surpreendeu a Deus, as tragédias Deus não tem controle sobre elas, nada disso. Né? Ou seja, isso afeta diretamente a soberania de Deus. Já o universalismo, até tem um vídeo rodando aí no Instagram recente do próprio Ed René, é a ideia de que Deus não vai condenar ninguém. Ele diz o seguinte: como pode um pai amoroso lançar alguém no fogo, lançar o seu filho no fogo, né? Lançar o filho no inferno? Ele diz: olha, eu que sou pai não faria isso? Será que Deus, que é maior do que eu e melhor do que eu, vai fazer? Ou seja, a ideia de que todo mundo é filho de Deus, né? Aquele ditado popular, todo mundo é filho de Deus, e que Deus não vai condenar os seus filhos.
E isso abre, né, margem para que as pessoas vivam os seus desejos, como diz Paulo a Timóteo. Então, os homens procuram viver os seus desejos, né, e procuram, de alguma forma, validar isso. Né? Então, quando o homem está movido por esse desejo, o que ele vai fazer? Ele vai procurar alguém que acalente o seu coração. Então, um camarada desse que fala, né? Não, olha, veja bem, pode viver tua vida, Deus não vai mandar nenhum filho dele pro inferno. Poxa, se é isso que o meu coração está buscando, eu me deleito nisso e vivo tranquilamente, entre aspas, nisso, né? Mas, cara, eu vejo que é sim a apostasia, né? A ideia de aquilo como nós falamos na semana passada. Se a Bíblia contém a palavra de Deus, quem é o validador do que é palavra de Deus? Porque para ti, Mateus 7 pode ser palavra de Deus, mas para mim não é. E aí? Né? Se a Bíblia não é na sua totalidade, Paulo vai dizer em 2 Timóteo 3,16: toda a escritura é inspirada, divinamente inspirada, né? Eu acredito, Edinho, que é realmente a questão mesmo da apostasia, né? Não E tem no caso, outra. quem seria no caso disso que tu acabou de citar, né? Esse liberalismo, né? A própria do René Kivitz ali, que ela Uhum, contém, não é? uhum. Então, quem seria o Papa que diria, então, né? Isso é, isso não é. É difícil, né? A gente não tem como Então, daí. fica a critério dele, no caso, né? Não, daí é aquilo, né? Ele mesmo vai dizer, a gente não tá aqui para ficar julgando ele, mas ele mesmo vai dizer que a Bíblia precisaria ser atualizada, contextualizada para os nossos dias, né? Isso é Dá pano pra manga. não, e sem contar que isso cara, é um terreno assim melindroso, né? De tu chegar e achar que a Bíblia. É claro, né? O Timothy Keller, no livro dele, Igreja Centrada, ele fala sobre a contextualização da pregação do Evangelho para a cultura, né? Ou seja, o que, que é mais. O que é valor para uma determinada cultura, tu enfatiza aquilo. Né? Talvez o valor não é o pecado, mas é que a pessoa vai se impactar pela idolatria. Então tu puxa pelo lado que vai trazer a mensagem do evangelho. Não é alterar a palavra, mas sim identificar a cultura. Né? A gente vive, por exemplo, uma região materialista. Né? Então, o materialismo pode ser apresentado como uma idolatria e é uma forma também de tu chegar ao pecador, né? Mas isso não é contextualizar o evangelho, né? A palavra é imutável. Bem, continuando, ali na página 22. Uh, Conquanto a Bíblia não seja capaz de responder diretamente cada pergunta que possamos formular, pois as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, Deuteronômio 29, 29. Ela nos provê a guia de que precisamos para toda boa obra. Então, de novo, a Bíblia não é um livro de respostas para todas as nossas dúvidas. Quem era a primeira mulher de Caim? Quem foi a mulher de Caim? Cara, a gente vai tentar achar, né? Poderia ser sobrinha, poderia ser irmã, né? Tu vai tentando, de certa forma, por intermédio das coisas que a Bíblia mostra, tentando chegar, mas ela não tem uma resposta a respeito disso. Tem coisas que estão ocultas, né? Que não foram reveladas, né? Então, isso pertence a Deus. Mas para a nossa boa obra, para uma vida, né, diante de Deus, debaixo da vontade de Deus, conforme aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra, a Bíblia é suficiente. O penúltimo parágrafo ali. Quando não encontramos na Bíblia uma resposta específica para uma dada pergunta, não ficamos livres para adicionar aos mandamentos escriturísticos o que acreditamos ser objetivamente correto. Certamente é possível que Deus nos dê orientações específicas em situações particulares do dia a dia. Porém, não temos permissão para colocar em pé de igualdade com a Escritura qualquer revelação, dica ou outras formas de orientação mais modernas que acreditemos provirem de Deus. Então, era aquilo que eu falei da sola escritura. Quando Lutero defende esse termo, ele nem foi cunhado por Lutero, a expressão sola escritura, foi cunhado ali pós-reforma, né?
Mas quando ele defende somente a Escritura, o que ele estava dizendo? Ele não estava dizendo que a experiência do cristão estava deveria ser ignorada. Ele não estava dizendo que a história da igreja deveria ser ignorada. O que Lutero estava dizendo é: somente a Escritura é infalível. A minha experiência pode ser falível. E a minha experiência é conforme o próprio Gruden diz aqui, ó, ela não serve para mandamento escriturístico. Então, vamos pegar um exemplo aqui, né? De algo que realmente deve ter impactado muitas vidas nos anos 90 e que hoje a gente tem clareza que isso não pode ser. O livro lá do Benny Hinn, Bom Dia Espírito Santo. Né? Década de 90, todo cristão queria ser um Benny Hinn da vida. Todo cristão dava bom dia para o Espírito Santo. Né? As pessoas levantavam e davam bom dia para o Espírito Santo. Embora o livro seja cheio de heresia e o próprio Benny Hinn reconheceu isso, cara, se a gente faz um recorte, digamos que tem ali um cunho de verdade da experiência dele, é a experiência dele, isso não pode se tornar mandamento escriturístico. Isso não pode ser validado, né? Não é porque Moisés viu a sarça ardente, Josué também ia ver. Não é. Então, não pode ser dessa forma. Então, a experiência, ela precisa ser submetida às Sagradas Escrituras. Ela não está em pé de igualdade e muito menos acima. E é aí que os erros, né, começam a acontecer em ambientes, né, que muitas vezes a palavra de Deus é ignorada e se dá mais valor para a experiência. De novo, nosso Deus está acima das Escrituras? Óbvio que sim. Né? Não teria livro capaz de compreender tudo que é Deus. Né? Paulo vai dizer, ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, é ele. Né? Mas aquilo que nós precisamos enxergar como mandamento, como prescrição da palavra, está nas Escrituras. E daqui nós não podemos fugir. Né? Claro que Deus pode, eu posso ter uma experiência específica e minha com Deus, claro que posso, mas isso não é mandamento. Tá? E é isso que o Gruden está dizendo. Também não devemos procurar impor tais orientações sobre outros cristãos ou a outras pessoas em nossa igreja, uma vez que podemos estar errados sobre a questão e Deus nunca deseja que coloquemos algo assim na mesma categoria de suas palavras na Bíblia. Então, quando a gente defende o sola escritura, a gente está dizendo somente a Escritura é infalível. Tá? Nossa experiência pode ser falível. O homem, né, o coração do homem é enganoso. Então a gente se engana. Se nós não vivemos no Espírito, nós podemos ser enganados pelo nosso próprio sentimento, pelas nossas experiências. E aí, por isso que isso não pode nem ser imposto. Olha o que ele diz aqui, né? Nós não podemos colocar aquilo que nós vivemos, né, como uma orientação para outros cristãos. A orientação para outros cristãos está onde? Nas Sagradas Escrituras. Há problemas e situações para as quais Deus não deu a direção ou regras precisas que muitas vezes desejamos, mas em razão de a Escritura ser suficiente, não temos o direito de acrescentar nada a seus reclamos ou ensinamentos. Por exemplo, embora seja apropriado para uma igreja reunir-se em determinado momento no domingo de manhã, poderia ser muito mais conveniente para outra igreja se congregar noutro horário, porque a Bíblia não fala diretamente sobre a questão dos horários de culto no domingo. Se uma igreja dissesse a outra que elas precisavam se reunir a certa hora, aquela estaria em pecado e não demonstrando fé na suficiência da Escritura. É aquela ideia assim, por exemplo, né? Algumas igrejas reformadas, elas possuem um documento que estabelece o rito do culto, o rito da liturgia, né? Isso é bíblico? A Bíblia não tem. É claro que existem alguns elementos que as Sagradas Escrituras nos mostram. Paulo diz, olha, uns têm salmos, outros têm cânticos, né? Vocês se reúnem, vocês oram, mas o estabelecimento da ordem do culto, isso foi mais
estruturado na história da igreja. Então você vai numa igreja pentecostal, uma Assembleia de Deus, você tem um rito do culto. Nos anos 90 se cantava 2, 3 hinos da harpa, tinha alguém abrindo o culto, tinha uma oração, depois tinha, né, dependendo do culto, se era no culto de quarta-feira, ficavam 30 minutos de joelhos orando antes do... Isso está estabelecido na Bíblia? Não, de forma alguma. Então não pode ser regra. Então o que ele está dizendo aqui é que tem coisas que nós não podemos acrescentar. Né? Quem viveu aí os anos 90 também vai lembrar a questão dos usos e costumes, que era muito comum, né? Anos 80, anos 90, se identificava um crente pela roupa que ele vestia, né? Pela forma como ele se vestia. Então, isso estava muito atrelado a um estabelecimento cultural que se trazia como ordenança ou até mesmo como doutrina. E aí as pessoas confundem ou confundiam naquela época doutrina com costume. Doutrina, o que a Bíblia fala a respeito de Cristo, do Espírito Santo, fala a respeito do pecado, da salvação. Isso é doutrina. Agora, usos e costumes é cultural, é de acordo com a denominação. Então, isso não pode ser apresentado como uma regra escriturística, né? Até porque a Bíblia não apresenta isso. Aí no segundo parágrafo da página 23, ele diz o seguinte: de maneira idêntica, no que diz respeito à vida cristã, a suficiência da Escritura nos lembra de que nada é pecado a não ser o que seja explícita ou implicitamente proibido pela Escritura. Portanto, não devemos acrescentar proibições onde não acharmos que a Escritura tenha sido suficientemente precisa. E aqui entra, né, acho que um dos maiores exemplos disso, a gente tem falado muito sobre isso, né? O que é pecado e o que não é pecado. A gente precisa ter clareza e dizer, olha, isso é pecado, beleza. Né? Agora, o que não é pecado, a gente não pode encaixar como pecado. O que a Bíblia diz, e aí, uma das grandes polêmicas, né? Fazer uso de bebida alcoólica é pecado? Biblicamente, não. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz, né, principalmente nos textos do Novo Testamento, não vos embriagueis. Efésios 5,18 diz, não vos embriagueis com vinho. Mas há salmos que diz que o vinho é alegria. Paulo orienta Timóteo a beber vinho por causa do estômago. E vamos lá, né? Jesus em Caná da Galileia transformou quase 600 litros de água em vinho. E não era suco da uva. Então, o vinho, culturalmente, fazia parte, né, da vida do judeu. Né? Vinho simbolizava a alegria. E aí a igreja, por algum motivo, né, ela sempre achou que o vinho, ou o uso de qualquer bebida alcoólica, seria pecado. É claro que isso é um tema delicado, até porque a gente não tem aqui um senso comum de dizer o que é uma embriaguez. Para uma pessoa, uma taça de vinho pode ser embriaguez, para outra pessoa, uma garrafa de vinho pode não ser. Então isso fica muito no critério da própria maturidade. A gente sabe também que o Brasil é um país que sofre com o alcoolismo de uma forma terrível, né? Muitas famílias e vidas dilaceradas pelo uso da bebida. Mas, vamos lá. Se a pessoa pergunta, é pecado beber vinho? Qual a resposta? Biblicamente, não. A Bíblia diz que é pecado se embriagar. Né? A embriaguez, o alcoólatra, o beberrão, né? Ela cita muitas vezes aquele que bebe, mas o que eu estou querendo dizer com esse exemplo é que aquilo que muitas vezes está no nosso, né, na nossa ideia de pecado, nem sempre é pecado. Então, ao longo da história, a igreja afirmou isso como pecado. Mas igrejas tradicionais, por exemplo, fazem uso da bebida na ceia. Né? O suco não é suco, é vinho. Muitas igrejas tradicionais fazem uso do vinho e não do suco. Tá? De tempos em tempos, por exemplo, pode haver muitas situações nas quais um cristão não deve ingerir cafeína.
ir ao cinema ou comer carne oferecida a ídolos. No entanto, uma vez que não haja nenhum ensinamento específico ou algum princípio geral da Escritura que proíba tais ações para os cristãos, independentemente da época, essas atividades não são propriamente pecaminosas. Olha o que ele está dizendo aqui. Né? Vou assistir um filme com a filha no cinema. É classificação livre. É pecado? Não é pecado, mas daqui a pouco o cinema pode se tornar um pecado, né? Dependendo do filme que eu vou olhar. Então, é a mesma coisa que as pessoas perguntam: escutar música do mundo é pecado? Por quê? A gente tem aquela ideia de que o que não é sagrado é profano. E a vida não é dicotômica assim. A vida não é uma dicotomia de que o que não é sagrado é profano e vice-versa. Não, tu pode escutar daqui a pouco uma música, né? Que ela não é sagrada, mas ela também não é profana. A vida não se resume a sim e não, né? Nesse sentido de que, se não é para Deus, não é do diabo. Não necessariamente. Né? Existem músicas ditas que são para Deus que são piores do que qualquer outro tipo de música. Então, Sabor de Mel, por exemplo. É um negócio que é terrível, mas uma música que fala de vingança, que fala de arrogância, de orgulho. Então, não é um hino, não é uma canção para Deus, não é um louvor para Deus. Então, muitas vezes a gente precisa avançar e entender o que é pecado, e quando a gente fala de suficiência das Escrituras, a Bíblia é suficiente para dizer o que é e o que não é pecado. Último parágrafo. Então, em nossos ensinos doutrinários, éticos ou morais e nas crenças, devemos nos contentar com o que Deus nos diz na Escritura. O Senhor revelou exatamente o que ele sabe ser melhor para nós. Muitas diferenças que têm dividido igrejas e denominações são aquelas às quais a Bíblia dá pouca ênfase. Muitas conclusões específicas sobre assuntos como a maneira própria de governar a igreja, a exata natureza da presença de Cristo na ceia do Senhor, ou a correta natureza da ordem dos eventos que cercam o retorno de Cristo, são extraídas mais do hábil raciocínio do que de declarações bíblicas diretas. Então, olha o que ele está dizendo aqui. Que muito do que divide as denominações de hoje são interpretações das denominações. Pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, amilenismo, pré-milenismo histórico, pré-milenismo dispensacionalista. Cristo está na ceia presente, ou aquilo ali é só um memorial, ou é um memorial mais espiritual. Então, o batismo é por aspersão, ou por imersão, ou por... Né? Então, essas coisas que dividem, né, está no nosso espectro. Né? Mas isso a Bíblia muitas vezes dá pouca ênfase. Tá? É isso que o Gruden está dizendo. Dever-se-ia, portanto, mostrar uma humilde hesitação em dar mais ênfase a muitos dos assuntos do que a própria Bíblia lhes dá. Então existem coisas que dividem os cristãos hoje, né? Muito mais naquilo que nós damos importância do que propriamente a Bíblia está falando em relação ao termo. Certo? Alguém gostaria de fazer alguma colocação sobre a suficiência das Escrituras? Sim ou não? Não? Vamos para o capítulo 2, a gente temos ainda alguns minutos aí, a gente começou um pouquinho mais tarde, né? Vamos para o capítulo 2. Felipe? Tá ouvindo? Tá, beleza. Capítulo 2 fala a que Deus se assemelha. Tá? Vou fechar o meu microfone aqui. Tudo bem, gente? Vocês estão ouvindo ou não? Estão ouvindo?
Então tá. O capítulo 2, né? Aqui Deus se assemelha. Então até agora a gente estava vendo a respeito sobre a suficiência da Escritura, né? E a gente vai falar a respeito de aqui Deus se assemelha. Assim como a Escritura é a suprema fonte de informações sobre si mesma, Deus é a mais alta fonte de informações sobre Ele próprio. Isso faz sentido, pois se houvesse uma fonte mais elevada de informações sobre Deus, então ele não seria Deus. Por conseguinte, é importante que qualquer estudo sobre o Senhor considere o que Deus diz sobre si mesmo nas páginas da Escritura. Então, o primeiro ponto é: Deus existe. A Escritura simplesmente parte do princípio de que Deus existe. O primeiro versículo da Bíblia: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Em Gênesis 1:1, apresenta de modo natural Deus como Criador, sem dar qualquer prova de sua existência ou ações. É, é esse raciocínio que a gente tem, né? Às vezes é que ele é curto, imaginando que Deus está adaptado ao nosso tempo, o nosso espaço ou a nossa própria convicção, né? Tipo, nós com um entendimento totalmente limitado, nós queremos fazer Deus caber na nossa realidade, né? E a palavra começa em Gênesis 1:1, já dando um tapa na nossa cara, né? Dizendo o seguinte: olha, antes disso tudo aqui acontecer, Deus já era, entendeu? Então, esse é um ponto importante, assim, para a gente largar. E até na sistemática ali, esse ponto é bem aberto, né? Falando a respeito da, dessa questão, né? De primeiro contextualizar quem nós somos e quem Deus é, né? Nessa proporção que nós ficamos, às vezes, até frustrados com Deus, né? Mas quem somos nós, né? A gente não tem propriedade para fazer nada a respeito de quem Deus é, e isso Paulo também fala, né? Então Deus existe. A Escritura simplesmente parte do princípio que Deus existe, no primeiro versículo da Bíblia, que nós lemos ali: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então apresenta de modo natural Deus como Criador, sem dar qualquer prova da sua existência ou ações. A Escritura também nos diz que todas as pessoas, em todo lugar, têm um profundo senso interior de que Deus existe, de que são suas criaturas e de que Ele é o seu Criador. É aquele ponto que a gente fala a respeito também que a natureza, que Deus está na natureza, né? Mas Deus não é a natureza, né? Deus não é só a natureza. A natureza é uma obra das mãos de Deus, mas Deus não é aquilo ali, né? Deus se mostra a nós através disso, mas ele não está resumido, não cabe só naquilo ali, né? E aí, para a gente seguir, ele fala em Romanos 1:19, Paulo escreve que mesmo para os ímpios é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Ainda que muitos hoje não reconheçam que Deus existe, Paulo diz que isso é porque eles trocaram a verdade de Deus pela mentira. Romanos 1:25. Portanto, rejeitaram ativa ou voluntariamente alguma verdade acerca do caráter de Deus e de sua existência que originalmente conheciam. Então, como a gente crê, né, que o Senhor se revelou lá no início, isso foi passando de geração em geração, e em algum momento o homem achou que era suficiente, que não gostaria de conhecer a Deus. Hoje a gente tem ateus aí declarados, né? Isso é fruto do nosso pecado. Na outra página, na página 26, diz o seguinte: em suma, eles se convenceram de que não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. Salmos 10:4. Era aquilo que a gente estava falando antes, né? Que a gente é tão limitado que a gente quer que Deus caiba no nosso propósito, e se a gente achar que não cabe, não cabe e foi embora. Depois, o conhecimento acerca de Deus a que Paulo se refere pode ser compreendido por meio das coisas criadas. Romanos 1:20. Cada criatura dá evidência de Deus e de seu caráter, mas os seres humanos, criados à imagem de Deus, são a maior prova da existência de Deus e de seu caráter. Assim sendo, crença em Deus não é nenhuma fé cega, ela está baseada nos indícios que podem ser encontrados tanto na Bíblia como no dia a dia. Então, essa premissa
saber que Deus existe, ela está aberta para praticamente todos, né? Boa parte das pessoas acreditam que Deus existe, né? Mas de fato muitos deles não conhecem a Deus, né? Não tem um relacionamento, não dimensionam a pessoa de Deus e acabam, é um pouco do que a gente falava na sistemática, que é acabam criando um Deus, né? Um Deus conforme as suas próprias convicções, ali, um Deus adaptado, né? É o que o Wes estava falando antes do Ed René, por exemplo, né? Ah, peraí, o Deus que eu ouvi quando criança, ele não serve mais para o meu contexto de hoje, então deixa eu dar uma ajeitadinha nele aqui que, não, peraí, eu dou mais uma arrumadinha aqui e me serve, né? Então é nesse ponto, né? Deus se revela, a natureza é uma das formas, né, como Deus se revela, mas nós ainda precisamos crer, né? Nós precisamos crer em Jesus. Tem um ser maior. Muita gente diz, né? Tem um ser maior, algo maior, alguma coisa. Mas quem que é isso, né? Perdão, Edith, pode falar. Felipe, só tem uma explicação, né? Deus se converteu, então, né? Pode, Se converteu no Novo Testamento, ele se converteu, entendeu? pode ser. Essa é a única explicação. Verdade, verdade. Então, para a gente seguir ali, não sei se mais alguém tem alguma observação, mas esse é um ponto bem importante, né? Até quando a gente fala, né? Quando acontecem as tragédias, né? Como o que aconteceu com as enchentes ali, né? O pessoal também não entende essa questão que tem a ver também com a soberania de Deus, né? Porque não conhecem Deus, então não conseguem levar para a realidade de Deus, né? A gente tende a ver pelo nosso sentimento, e aí a gente fica chateado com Deus, a gente fica frustrado, e aí a gente acaba criando um Deus que é nosso, né? E que não é Deus de fato, né? Perdão, reverendo. Não, eu achei, até marquei aqui, é sensacional a primeira frase ali, do Deus existe. A escritura simplesmente parte do princípio de que Deus existe. Pronto, né? Essa é a premissa da Bíblia. Deus existe, né? Então, é claro que as pessoas às vezes se aproximam da Bíblia com um interesse talvez mais histórico, mas para nós cristãos esse é um pressuposto validado, então ele existe, né? Então, como tu falaste ali, acho que muito bom também. Antes de chamar a existência qualquer coisa, né? Ele já existia e talvez essa nossa limitação também de muitas vezes tentar encaixar Deus no nosso modelo nos traz uma certa dificuldade, né? Uma certa dificuldade de entender eternidade, princípio, né? Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, como assim, né? Então, esse é um tema muito, muito relevante mesmo. E o Gruden, ele tem uma linguagem muito boa, assim, né? Claro que a tradução é boa também, mas ele não ofende, né? Ele Exato. vai dizer, olha, Deus já estava ali, né? Te vira aí com a tua convicção, vê o que tu faz com isso, né? Mas é interessante, e até partindo do princípio, assim, a gente falou como que explicar para um pai e para uma mãe que perderam um filho que Deus é, né? Que Deus está ali, que, né? Se a gente não vê da perspectiva certa, se a gente não conseguir enxergar Deus como um soberano total e que todas as coisas estão ali sujeitas a Ele, a nossa fé vai embora, né? A gente não, se a gente não quando a gente começou a falar da sistemática lá atrás, né? Um dos objetivos era justamente para que a gente tivesse uma digamos assim, uma fé concreta, uma fé coerente, né? Que a gente não fosse uma igreja em que um pensa de um jeito, o outro pensa de outro, o outro vê um Deus assistencialista, o outro vê um Deus materialista. Não, que a gente tivesse unidade nesse entendimento a respeito de quem Deus é. Porque a partir do momento que a gente sabe quem Deus é, a gente adora a Deus verdadeiramente, né? A gente serve verdadeiramente, a gente faz tudo verdadeiramente. Agora, se a gente ficar se iludindo com, né,
com outras perspectivas, com as sombras, por exemplo, que tem no Velho Testamento, a gente vai estar equivocado, né? E qualquer coisa vai nos atingir. Então, Deus é conhecível, tá? Deus não apenas existe, ele existe de tal modo que podemos conhecer coisas a seu respeito e chegar a conhecê-lo pessoalmente. Nunca, em verdade, poderemos conhecer plenamente a Deus. Ele é infinito, enquanto nós somos finitos. É impossível medir o seu conhecimento. Salmo 147:5. O conhecimento de Deus é maravilhoso demais para nós, está além do nosso alcance. Salmo 139:6. E se pudermos contar os pensamentos de Deus, descobriremos que eles são maiores em número do que os grãos de areia da terra. O Salmo 139:17 e 18. Embora nunca conheçamos a Deus completamente, podemos conhecê-lo pessoalmente. Jesus disse que a vida eterna é encontrada ao conhecermos a Deus e tomarmos ciência de que Ele é o único Deus verdadeiro, que o enviou, João 17:3. Isto é muito melhor do que simplesmente conhecer sobre Deus. Na verdade, em Jeremias 9:24, Deus diz: mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e em conhecer-me. Antes de ir ali, é um ponto importante, né? A gente também falava outro dia que Deus sabe o que ia acontecer, ou melhor, o que aconteceu, e sabia também o que poderia ter acontecido se a gente tivesse tomado outra escolha, né? Ele sabia o futuro e também sabia qual seria o caminho se a gente escolhesse outro caminho, né? É interessante, né? Deus sabe todas as possibilidades. Além de conhecer a Deus, então, podemos saber mais sobre Ele pelo que nos conta de si mesmo nas páginas da Escritura. Por exemplo, a Escritura nos diz que Deus é amor, Deus é luz, Deus é espírito e Deus é justo. Alguns dos atributos de Deus serão mais fáceis de entender porque são aqueles que Ele compartilha conosco. Outros podem ser mais difíceis de entender porque são atributos que Ele não compartilha conosco. Acho que esse faz referência, por exemplo, da onisciência, da onipresença, né, de Deus, que são atributos que ele não comunica com a gente, né? Como somos criaturas finitas, de um Criador infinito, jamais entenderemos completamente tudo que há para saber sobre qualquer um de seus atributos. Mesmo assim, há um enorme valor em conhecer os atributos de Deus, pois neles encontramos as coisas verdadeiras a seu respeito, as quais ele quer que conheçamos, e como seres criados para a glória dele, podemos glorificá-lo ao imitá-lo e mostrar semelhança com seus atributos. Alguma observação sobre esse ponto, pessoal? Não? Seguimos? Então, esse foi o ponto que Deus é conhecível, né? E é o que eu acho que a gente estava falando na outra semana, né? Deus pode se revelar a uma pessoa simples, sem instrução, sem conhecimento, e que pode ter um entendimento sobre Deus muito mais claro do que alguém que tem informação, né? Isso não é uma lógica, né? Deus não trabalha com esse tipo de lógica, né? Mas, claro, nós sempre buscamos conhecimento para que a gente possa responder ao Senhor com clareza, né? Então, o próximo ponto não sei se a gente vai mais adiante, Verano. Vamos fazer mais um aqui? Pode ser? Pode ser. Então, Deus é independente. A independência de Deus significa dizer que ele, de fato, não precisa de nós, ou de nada mais na criação para o que quer que seja. Ele não nos criou porque estava solitário ou necessitado de companhia de outras pessoas. A existência pessoal de Deus sempre foi perfeita, completa e satisfatoriamente feliz em si. Paulo diz em Atos 17, 24 e 25, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, não habita em santuários feitos por mãos de homens. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. E aquele raciocínio também que a gente tem, que é um pouco equivocado, né? Deus precisa receber o louvor, Deus precisa receber.
Deus não precisa de nada. Quem precisa dar louvor somos nós. Quem precisa ser encontrado com um coração verdadeiramente em adoração somos nós, né? Deus não precisa de nada. Deus é suficiente em tudo. Deus sempre existiu. E ele não foi criado. Ele nunca passou a existir. O salmista escreve: antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, da eternidade e eternidade, tu és Deus. Salmos 92. Por isso, Deus não é dependente de ninguém ou de coisa alguma. De fato, por ser Deus, ele não pode ser dependente de ninguém e de coisa alguma. Em vez disso, toda a sua criação é e precisa ser dependente dele, pois dele e para ele são todas as coisas. Entretanto, embora Deus seja completamente independente, ele também escolhe dar-nos valor e significado. Ele nos permite ser importantes para ele. Na verdade, toda a criação glorifica e lhe traz alegria, como ele diz em Isaías 43, 7. Todo que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória. E Sofonias diz que Deus se regozijará em você com brados de alegria. Embora Deus não precise de nós, ele nos permite levar alegria a seu coração. Alegria que resulta em alto louvor. E isso é um sinal de verdadeiro significado. Então, esse é um ponto que a gente falava ali antes, né? Nós temos a graça de o Senhor se revelar a nós, né? E nós, com sabedoria, com entendimento, o louvamos, né? E o louvamos por isso, principalmente, né? Por termos acesso a conhecê-lo, né? Eu, eu julgo muito importante que a igreja, de maneira geral, tenha essa visão, entendeu? Além de nós todos aqui, porque isso muda tudo, né? Muda a concepção da igreja, muda a forma como a gente louva, né? Então, assim, isso é, é fundamental. Esse entendimento ele precisa ser aberto, assim, começando nas nossas casas e depois sendo bênção na igreja inteira, assim. Eu acho que a gente precisa ter essa clareza, né? Todos nós, de quem Deus é verdadeiramente. E há um pouco tempo o Reverendo fez uma série a respeito disso, né? E talvez, até comentava isso na época, talvez a gente tenha irmãos assim que ainda estão um pouco desapercebidos, assim, né? Ah, não, é mais uma igreja. Não, mas não é que seja mais uma igreja, né? A gente está tentando ir no cerne da questão, né? Tentando realmente que todos conheçam a Deus verdadeiramente, para que todos tenham paz em relação a isso, né? E aí, pelo menos para mim, como experiência pessoal, assim, o que a palavra produz em mim é paz, né? É paz, cara. Deu tudo errado ali, cara. Tranquilo, tudo certo. A gente tá, né? A gente confia em Deus e, e independente disso, independente do que aconteça, essa é a melhor escolha, né? Seguir conhecendo o Senhor. É isso aí. Maravilha. Reflexão maravilhosa, né? Esse capítulo ele é um pouco longo, mas ele vai valer a pena a gente se debruçar assim, linha por linha, porque realmente, isso que o Felipe disse, né? A gente ficou ano passado 6 meses numa série que a gente intitulou Conheçamos e Prossigamos. E eu até penso que a gente vai ter que voltar essa série volta e meia, revisitar, porque eu acho que realmente, se nós entendermos quem é Deus, da forma como ele se revela, tudo muda, né? Tudo é diferente. E boa parte de nós, a gente carrega, eu já disse, né? A gente carrega com um legado eclesiástico que não se rompe facilmente, né? A gente foi moldado como cristão de um jeito que volta e meia isso vai nos confrontar. Então a gente precisa romper. Não que, né, a gente aprendeu errado tudo, mas talvez a gente bitolou Deus de uma forma que
ter a compreensão exata dele vai nos ajudar e muito. Na semana que vem a gente continua com o Felipe, né, nesse capítulo, e daí ele conduz sozinho semana que vem. E se nós não concluirmos, acredito que nós não vamos concluir. Daí a gente, semana que vem, já encarrega outro aí de fazer a leitura. Daí semana que vem o Felipe continua. Edinho, agradece a Deus por este momento. Vamos orar então, pessoal. Incline sua cabeça, feche seus olhos. Querido Deus, a gente está reunido aqui como igreja, como teu corpo. Nós te agradecemos por essa noite tremenda e maravilhosa, onde o Senhor ministrou palavras, Deus, de excelência em nosso coração. Que nós possamos, Deus, ter clareza, Deus, daquilo que o Senhor quer fazer nos nossos corações, na nossa vida, na nossa igreja, como comunidade, Pai. Que o Senhor faça com que a nossa igreja seja uma igreja, e nós, como eu falo de nós, como igreja, eu falo de todos, que nós podemos ser uma igreja madura, Pai. Uma igreja que tenha uma fé genuína, viva em Ti, confiando em Ti, em todos os percalços, que nós possamos avançar como igreja, como corpo de Cristo, unidos, para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Nós não queremos ser melhores do que ninguém, nós queremos apenas cumprir a Tua verdade, amar ao Senhor, viver em santidade, que o Senhor possa cuidar das nossas famílias, que o Senhor possa cuidar dos nossos filhos, dos nossos entes queridos, até os nossos inimigos, que o Senhor possa abençoar, tratar como o Senhor quer, assim para a honra e para a Tua glória. Nós oramos pelo Brasil, oramos pelo Rio Grande do Sul, e nós só temos a agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado da gente. Assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos?